Já cantamos louvores pedindo para que o Senhor nos ensine a entender Cristo e aprender a ouvir o Espírito Santo. Precisamos que o Senhor fale conosco, nos dá, Deus, esse discernimento para que possamos compreender a história, mas também, Deus, ouvir o Senhor falar na prática, nas áreas que nós precisamos em nossa vida. Nos abençoa, Deus, nos ensinando e nos ensinando a viver com o Senhor. Nós pedimos ao Pai em nome de Jesus. Amém. Verso 1 do capítulo 18 diz assim: Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade eu vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Meus queridos, eu fazia ontem pela manhã uma reunião com a equipe de trabalho. Nós temos lá 10, 11 jovens que trabalham, que fazem o IPEM, alguns já formados no IPEM, e são jovens assim talentosos, empolgados, agitados, que gostam de fazer coisas, que nos dá uma correria. Nós já estamos ficando já fora de forma nessa loucuragem deles. E ao mesmo tempo que tem toda essa empolgação, eu vejo que há uma questão de falta de maturidade. Maturidade como homem, como mulher, como cristão, como agente da sociedade, porque a maioria deles tem 19, 20, 21 anos, e alguns 2, 3 anos apenas de convertido. Então, uma das coisas que nós temos trabalhado com eles é transformar toda essa agitação, alegria, empolgação, numa ferramenta para servir a outros. Para canalizar tudo isso, para fazer o que nós cantamos antes aqui, mantermos comunhão uns com os outros, mas também servirmos uns aos outros como igreja. Pois o IPEM está formando esses jovens para isso, servir uns aos outros, ser igreja. Possivelmente, muitos dos que estão lá serão missionários, nos campos do presbitério e fora dele. Mas quem não for ser um missionário em tempo integral, ele vai ser um líder, um membro da igreja, que vai aprender a importância de nós servirmos uns aos outros, de convivermos em comunidade, de vivermos em família cristã. Sabe por quê? Isso não é algo fácil. Talvez esse é um dos assuntos mais ensinados na Bíblia. Mas não é fácil a gente estar à disposição em servir outras pessoas. Porque às vezes a gente quer ser servido. Nós fomos fazer, o Rafa e eu, nós fomos fazer uns dias de palestra, de formação de missões, lá com o grupo M, lá na Lapa, em Curitiba. E lá eu ficava constrangido toda vez que nós íamos almoçar ou jantar. Regra deles, eles na hora do almoço, se tem um visitante, ninguém vai servir, a não ser que o visitante vá primeiro. Eu estou há 28 anos como missionário e pastor, e sempre eu fazia isso. Eu sempre esperava todo mundo servir no café da manhã, ou nas programações da igreja, somente depois eu ia servir, porque eu ficava vendo se falta alguma coisa, vem você para cá. E quando chegou a minha vez de comer primeiro, para mim foi difícil, porque eu não estava acostumado a fazer isso. Mas também é verdade que muitas vezes a gente é acostumado sempre a ser o primeiro, e quando a gente vai ser o último, dá uma dificuldade, porque a gente quer ser sempre o primeiro. Eu lembro dos retiros mais antigos que nós tínhamos, quando o Marlos era jovem, agora é jovem há mais tempo, se ele assistir, depois ele me pega lá em Coronel, que o Marlos era jovem e comandava às vezes os retiros. Ele tinha uma mania legal
de quando formava aquela fila, aí anunciava que ia ter o almoço ou a janta, formava aquela fila. E tinha um pessoal que já tomava banho e ficava povoando o início da fila para fazer a fila logo, para ser o primeiro. Aí o que o Marlos fazia? Vamos inverter a fila, o último vai ser o primeiro. A expressão de muitos adolescentes e jovens naquela época era do quê? Ficava bravo com o Marlos. Aí tem um tempo também que eu fui chamado para coordenar as equipes, depois foi o Marquinhos, de escalar o pessoal das cidades para fazer limpeza dos banheiros. Quando você escalava para fazer limpeza dos banheiros, muita gente fazia o quê? Cara feia. E muitos não iam limpar o banheiro. Porque estavam no retiro para quê? Usufruir daquele momento. E aí você vê jovens adolescentes nas igrejas que estão aprendendo, né, que às vezes fazem uma programação, eles não conseguem juntar um copo do chão, tirar um guardanapo, exceto alguns adolescentes e jovens que lavam até louça. Esses são fantásticos. Mas a gente tem uma sociedade que a gente aprende o quê? Que as pessoas têm que me servir, as pessoas têm que estar à minha disposição, as pessoas têm que estar pronto a me atender, me ouvir, e as pessoas não estão prontas para isso. Aí nós nos frustramos, e também nós não estamos prontos para isso. Bem, não é só uma realidade nossa. Jesus está tratando desse mesmo assunto há 2000 anos atrás. Porque no nosso texto, aqui está uma conversa interessante entre os discípulos. Pedro, João e Tiago, no capítulo 17, eles estavam com Jesus no monte. E lá no monte, a manifestação da glória de Deus foi tanta que eles viram Elias, Moisés e Jesus brilhando. Pedro faz uma proposta, dizendo, vou fazer 3 tendas, uma para Jesus, uma para Pedro, para Elias, e vamos ficar morando aqui. Porque, principalmente Pedro, ele vai presenciar a glória de Deus em Cristo Jesus ali. E quando ele desce com Jesus daquele monte, possivelmente Pedro, João e Tiago começam a ter a seguinte ideia: nós somos privilegiados, os outros não. Nós vimos esse movimento da glória de Jesus e nenhum deles estão vendo. Então nós temos talvez a primazia ou direito, ou talvez nós vamos conquistar em Jesus o direito de nós sermos os maiores no reino do céu. Porque quando Jesus implantar o seu reino e colocar o seu trono, talvez ele vai deixar nós 3 como os ministros principais que vai governar o reino de Jesus. Uma outra conversa de um outro contexto, eles fazem as mesmas brigas. Porque a mãe de João e Tiago vai lá para Jesus e diz para Jesus: Jesus, quando você estabelecer o seu reino, coloque os meus 2 filhos, um à sua direita e outro à sua esquerda, para que eles sirvam sobre todo o reino. E Jesus responde: se eles bebessem do cálice que eu vou beber, a morte e a ressurreição, eles teriam esse direito. Então, no coração dos discípulos, por mais que eles estavam andando há um tempo junto, por mais que todos foram chamados por Jesus, por mais que todos estavam andando, aprendendo com Jesus, mas entre ele saía a discussão de quem seria o maior no reino de Deus. Porque talvez no coração deles estava essa necessidade do status, necessidade de ser visto, necessidade de ser o preferido de Jesus, necessidade de estar sempre ao redor da mesa de Jesus, porque eles queriam governar sobre isso. E é um sentimento que às vezes nós temos, de querer ser amado por alguém, de querer ser visto por alguém. Eu lembro quando eu comecei a fazer o Instituto Bíblico em 97, eu conheci o pastor Marcos e o tio Milton, e o pastor João, e assim vai. Depois de um tempo eu conheci no seminário, e esses mesmos pastores foram me dar aula. Tanto no instituto como no seminário, eu tinha um problema com esse negócio de rejeição, porque tinha algumas pessoas que pareciam maior do que eu. O pastor Marcos, toda vez que ele conversava comigo, ele brigava. Eu merecia, era verdade, né?
Mas o André, o pastor André, que é de Chupinzinho, o pastor Marcos estava sempre com o pastor André. Ele estava sempre depois com o Marlos. Ele estava sempre andando mais com algumas com o Marcelo Comelli. Ele dava risada com eles, jogava bola, jogava vôlei. E toda vez que encontrava comigo, ele fazia o quê? Ele brigava. Depois que eu descobri que eu merecia mesmo. Que eu era o mais teimoso de todo esse grupo. Mas naquela época, muitas vezes eu pensei, eu vou tentar me esforçar para ser melhor que eles. Porque eu queria um pouquinho do elogio. Não se assusta, até hoje eu estou tentando esse elogio. Porque eu queria isso. E para somar tudo isso, tinha alguns outros alunos. O João Marcos, que é pastor no Turvo, o Rogério, que é pastor em Medianeira, o Alex Calisto, que é de Laranjeiras. Eles tinham uma capacidade de decorar os versículos. E quem conhece o pastor Marcos, ele pede, o que está escrito em tal texto? O que está escrito lá? Eu nunca sabia onde estava nada e nem decorava os textos. E para tentar responder, eu inventava os meus versículos. O que acontecia? Os outros alunos eram elogiados. E dizia, seja igual ao Rogério, seja igual ao Marcos. E toda tentativa de ser maior, eu era frustrado. Porque eu não conseguia ser maior. Mas depois de muito tempo, e aprendendo com a Bíblia, eu entendi de que isso é uma vaidade. Isso é um pecado do coração humano. Esse desejo de querer ser o maior, nos gera fazer o quê? Ser competitivo. Então eu não vou fazer o meu melhor porque agrada a Deus, eu não vou servir porque agrada a Deus, mas eu faço o meu melhor e vou servir porque isso vai trazer reconhecimento de alguém, isso vai trazer o elogio de alguém, isso vai me dar status, uma posição de destaque no grupo. Então eu faço por uma motivação errada, e não porque eu quero servir as pessoas e agradar a Deus. E isso nós temos conversado com os nossos alunos do IPEM, para que eles possam entender de que ninguém é maior ou menor. Mas todos têm que estar com o coração à disposição, com o desejo de servir ao Senhor e ao próximo, porque esse vai ser o maior. E aqui os discípulos estavam com esse problema. Quem que é o maior? Pedro, o afoito, o que todo assunto que Jesus levantava, Pedro é o primeiro a responder, Pedro é o primeiro a levantar para fazer, Pedro é o primeiro que está lá dando cara a tapa, e é o que mais apanhava. Eu acho que eu era o Pedro. João, o amado, mais atencioso, mais carinhoso, que estava sempre pronto a ouvir, a obedecer, a aprender. Será que era Tomé, que não aceitava qualquer coisa, o mais crítico, o mais cético, que estava sempre questionando alguma coisa sobre algo, que precisava de uma atenção especial? Qual deles era o maior? Essa era a pergunta dos discípulos. Quem era o maior? Quem tem mais status? Quem tem mais preferência? Quem tem mais resultados? Quem tem um gráfico de visita, aceitação, de amizade? Quem tem mais curtida, os likes na vida, para querer ser o maior no reino de Deus? Aqui, Jesus vai trazer alguns ensinamentos para entender como é ser um cristão de verdade. Como é ser um cristão que tem um coração disposto a viver. Porque ser cristão, ele tem uma representação muito importante. Ser cristão é você compreender quem você era e quem você é. Vou repetir isso. Ser cristão é você compreender quem você era e aonde você estava, e quem você é hoje e aonde você está. O que você fazia e hoje o que você é levado a
fazer. E tudo isso tem a ver com o reconhecimento do encontro com Jesus, da obra redentora de Cristo, de perdoar os nossos pecados, de Cristo nos chamar para ser dele e nos transformar em filhos de Deus e nos dar uma nova missão, nos dar um novo cântico, nos dar uma nova função no reino de Deus, que agora é ser separado para uso exclusivo do reino de Deus. Nós somos chamados para sermos salvos, e sendo salvos, nós somos chamados para quê? Para servir. Isso quer dizer que nós somos santificados em Cristo, na redenção, para vivermos a nossa vida a serviço daquele que nos chamou. Viver do modo digno do Evangelho. E para responder quem que era maior, Jesus chama uma criança. E vai dizer: olha, meus discípulos, se você quer ser o maior no reino dos céus, você tem que aprender com essa criança. Você tem que se converter, se humilhar, igual essa criança. Só que esse texto, ela pode, na inocência de uma leitura, trazer um erro teológico. Porque você pode, de repente, partir de que a criança é inocente, e Jesus está dizendo para nós sermos inocentes igual uma criança sem pecado. Não é isso. Até porque quem é pai e mãe, ou quem é avós, sabe que de inocente as crianças não têm nada. Elas aprontam pra caramba. Elas fazem birra. Elas fazem barda, elas têm que ser repreendidas, elas têm que ser disciplinadas, elas fazem essas coisas. Eu tinha esquecido como que é ter criança pequena em casa. Mas agora, sendo avô, né, uma de 3 anos e um de 9 anos, ontem eles estavam lá em casa. É uma alegria, mas às vezes é misericórdia, Senhor, estou fora de forma. Porque eles viram a casa de perna para o ar. Uma hora eu estava de óculos, depois eu estava sem o óculos e levei tempo para achar aonde foi parar o bendito óculos, porque sumiu no caos. E aí a avó e o vô contribuem para fazer mais caos. Aí chega meu filho para corrigir, ele chega dando bronca em todo mundo, porque tem que botar ordem ao caos, porque nós fazemos, porque criança não tem nada de inocente. Criança, ela precisa ser disciplinada no sentido de ensinada, senão ela vira terrorista. Então não é nesse sentido que está falando de ser inocente igual uma criança, mas está falando de um aspecto importante que o texto declara aqui: é ser dependente igual uma criança. Se você pegar uma criança, a criança depende dos pais para tudo. A criança, ela não tem capacidade de se defender de um animal ou de um adulto. Ela não tem esse poder. Ela não tem essa capacidade de se autodefender. É preciso que os pais cuidem, guardem. Hoje pela manhã saí com a minha netinha passear. A primeira coisa que ela fez foi só dar a mão correndo para o meio da rua. E fala para ela: não vai para a rua. Eu acho que você está dizendo: vai para a rua. Eu acho que elas entendem do contrário. Se a gente não corre atrás para protegê-la e guardá-la, ela não vai se defender. Ela não vai ter a maturidade de aprender a comer sozinha, ou comer como deve, na hora certa, o que precisa. Ela não consegue produzir o seu sustento. Ela não consegue administrar as suas emoções. Ela não consegue garantir a sua segurança. Ela não consegue aprender sozinha, ela precisa ser ensinada, precisa ser educada, ela precisa ser levada a Jesus, precisa ser lido a palavra com ela, tem que sentar a orar com ela, tem que administrar as suas emoções, os seus sentimentos, a sua fé, a sua parte física. Uma criança, ela é totalmente dependente dos pais, porque ela é incapaz por si mesma de tomar as decisões e as escolhas para o seu bem-estar. Ela não tem essa maturidade, ela não tem essa força, ela não tem essa capacidade, porque ela é dependente do pai. Então o pai dá de comer, o pai dá roupa do frio,
O pai leva para casa em segurança, o pai faz dormir na hora, o pai leva para a escola, o pai faz isso. E quando Jesus está falando de uma sociedade ainda pior que a nossa. Uma sociedade que as crianças não têm o mesmo valor de cuidado que nós temos. Estou vendo ali um pai cuidando da criança no filho, cuidando do filho no colo. Na época de Jesus, ele não estaria nem no templo. Criança não tinha esse espaço. Criança não produzia status, não produzia opinião, não produzia cultura, não produzia alimentos, riquezas. Então ela não tinha serventia. Ela dava trabalho. A única expectativa de um pai quando tinha os filhos era que menino mais tarde ia virar adulto, ia produzir e ajudar os pais. A menina iria casar e trazer os dotes para a família. Porque quando criança dava trabalho, despesa. Quando Jesus disse que o maior no reino dos céus é você compreender e se colocar como uma criança diante de Deus. Você não pode nada. Você não consegue nada. Você não sabe nada. Você não produz nada de bom. Você precisa aprender que você precisa depender. Porque se Deus não te sustentar, se Deus não tratar das emoções, se Deus não tratar da sua fé, se Deus não fazer chover, se Deus não te fazer acordar amanhã, se Deus não prosperar o seu trabalho, se Deus não cuidar da família, se Deus não fizer, nada acontece em nossa vida. Então quem é o maior? É aquele que entende a dependência total de Deus. Paulo, em Efésios capítulo 1 e capítulo 2, principalmente no capítulo 2, verso 1, ele vai dar um nome para isso. Dizendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele chama isso de morte. Morte como incapacidade. De não ser capaz de fazer algo bom. E na teologia nós aprendemos dois conceitos importantes em cima disso. Que Jesus está falando que é a total depravação do homem, ou seja, todos nós precisamos entender que somos incapazes e que cada um de nós, em todas as áreas, temos dificuldades por causa da influência do pecado em nossa vida. Nós somos uma bomba relógio. Nós somos um caos emocional. Nós somos difíceis de lidar. Nós temos dificuldades de se relacionar. E ainda nós queremos ser o maior no reino dos céus. Ele está dizendo, para nós entendermos o que é ser um cristão, é entender que nós precisamos aprender a depender plenamente da ação de Deus em nossas vidas. Por isso nós somos resgatados em Cristo. Por isso que nós falamos que a salvação é obra exclusiva e total de Deus. Por isso que nós falamos que Deus nos escolhe, que Deus nos chama, que Deus chama pelo nome, que Deus faz o plano de redenção, que Cristo morreu para os seus e nós somos tocados, envolvidos, transformados pela ação do Espírito Santo. A obra redentora é totalmente a graça de Deus e essa graça de Deus ela vai sendo derramada não só para a redenção, mas derramada aos filhos, atendendo às áreas que nós mais precisamos. É por isso que quando nós oramos tratando de coisas que nós não podemos fazer. Nós colocamos para Deus os nossos medos, os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas lutas, o amanhã do trabalho, resolver as coisas que tem que resolver, porque são coisas que nós não conseguimos fazer, porque nós precisamos orar para que Deus nos ajuda. Isso é dependência. Então orar é reconhecer, manifestar essa dependência de Deus. Estudar a palavra para compreender, e depois pedir para Deus ajuda para obedecer, porque nós não conseguimos fazer isso, é depender de Deus.
enquanto os discípulos estavam preocupados em quem era o maior, Jesus estava dizendo: aprenda a ser o menor, porque nós não somos bons. Nós precisamos ser transformados. Outra coisa que ele vai ensinar aqui, quando ele diz assim: olha, está vendo essa criança? Está falando sobre aprenda a ser dependente. Mas agora ele começa dizendo assim: olha, essa criança, você precisa ser igual a essa criança, de tal forma como essa criança. Porque a partir do verso 6, ele vai mudar. Ele tira a expressão criança e começa a usar os pequeninos. Porque aqui parece que ele está dizendo ainda sobre as crianças. Mas já não é mais sobre as crianças. Então, se o maior no reino do céu é semelhante a uma criança que se faz na dependência, na humildade, pequeno e não querer ser grande, agora ele começa dizendo que essas crianças, os pequeninos, são aqueles que compreenderam e dependem de Deus, os humildes. Por isso que Jesus fala sobre os humildes, os mansos, coração quebrantado, arrependido, disposto a servir. Porque a partir do verso 6, Jesus começa a falar uma relação com o quê? Com o próximo. Então, esse pequenino, como a criança, alguém que se humilha e é dependente, compreende a sua dependência em Deus, agora ele aprende a viver para quê? Para servir. Não mais para ser servido. Ele aprende a estar à disposição para servir as pessoas. E aí no capítulo ele vai dizendo, cuidado para não fazer nenhum pequenino tropeçar. Então ele está dizendo aos discípulos, sejam humildes, sejam pequenos como a criança, discípulos, sejam tal forma como essas crianças, e que se vocês se tornam pequenos, mas grandes no reino do céu, porque vocês têm a função de não fazer nenhum desses cristãos pequenos, humildes, pecarem. Vivam pensando nos outros. E se você for pedra de tropeço para alguém, é melhor amarrar uma pedra e se jogar no rio, no mar. Uma linguagem terrível. Depois ele começa dizendo a parábola da ovelha perdida, sobre alguém que se perde, e ir lá resgatar, amar as pessoas, de ser testemunha, buscar as pessoas. Depois ele vai dizer como se deve tratar de um irmão que peca contra você. Você vai lá, ora com ela, repreende, conversa, não deu certo, chama mais alguém, vai estar com ela, ora com ela, conversa com ela, ame essa pessoa, gaste tempo com a pessoa, faça um trabalho para tentar resgatar essas pessoas. Depois ele continua dizendo, quantas vezes deve perdoar o irmão? Infinitas vezes, 70 vezes 7. Sobre amar o irmão, entender o pecado, perdoar, acertar, arrumar a relação com outras pessoas. Ele continua dizendo sobre a parábola do credor incompassivo, sobre alguém que recebeu o perdão de uma dívida maior e não quer perdoar uma dívida menor. Está falando como Deus nos perdoou, e você deve entender que as pessoas erram, e você se coloca em tão humildade que você compreende e perdoa as pessoas. Depois ele vai trabalhando no capítulo 19 sobre o divórcio, sobre o casamento, sobre a família, dizendo, aprendem a servir uns aos outros em casa. E ele vai falar de novo sobre as crianças. Ele vai terminar o capítulo 19 falando sobre riquezas, mas antes ele fala de um jovem rico. O jovem rico que não quis abrir mão de tudo, vender o que tinha para dar aos pobres, para se tornar alguém que não tem nada, disponível para servir. Não tenho nada, porque eu dependo do Senhor, não das minhas riquezas. E esse jovem rico não quis saber. Então ele começa dizendo, seja igual uma criança, humilde, dependente.
Mas agora você entenda que ela está para servir a outras pessoas. Então, ser cristão significa que nós somos chamados para depender de Deus, e tudo que Deus nos dá, nós vamos utilizar isso para o nosso bem-estar, sim, mas também para servir ao Senhor. E aqui não está falando só de riqueza, ele está falando de quem você é. O que você tem de bom, que é seu, que você pode usar isso para abençoar alguém? Você sabe abraçar? Você sabe dar um abraço gostoso? Você sabe, como alguém me abraçou antes aqui, falou assim: que bom que você veio aqui nessa noite. Você sabe chegar a mandar mensagem no WhatsApp e escrever assim: Jesus te ama, para alguém? Você sabe parar o carro, buzinar e dizer: Deus abençoe meu vizinho? Aquele sorriso, aquele convite para alguma coisa, o conhecimento que você tem, as ferramentas. Meus irmãos, você tem muitas virtudes, você tem muitas habilidades. E se você acha tão insignificante que você não tem nada, peça a Deus, que Deus te dá, para servir. Então, maior no reino dos céus é aquele que olha para o céu e diz: eu não posso, eu dependo dele. E quando você entende isso, você olha para o lado e você diz: agora eu preciso usar o que eu tenho para cuidar do meu irmão. Isso é ser igreja. É você orar com as pessoas, é você chorar com as pessoas, é você sorrir com as pessoas, é tomar um bom café, marcar uma vigília, fazer uma visita, marcar um futebol, fazer aquele almoço, simplesmente se encontrar na rua para conversar, bater papo, ver os irmãos, perguntar: você está bem? Se preocupar um com os outros. Então Jesus estava dizendo: vocês estão discutindo quem é o maior, e vocês não estão preocupados em cuidar uns dos outros, em sim querer ser melhor que o outro. E por último, qual é o grande exemplo disso? E quando Jesus fala de ser uma criança, de ser pequeno, depender de Deus e aprender a servir o próximo, como ser igreja, Jesus está falando dele mesmo. Jesus está falando desse projeto de Jesus nascer e viver nesse mundo. Jesus estava à direita do Pai. Jesus, sendo Deus, o Filho, diante do seu trono, ele abriu mão de sua glória. Ele deixou o céu, deixou o seu trono e habitou no meio de nós. O Emanuel, o Deus conosco. Ele se esvaziou, se fez homem. Ele se esvaziou para que pudesse sofrer, ter fome, perder o sono, ficar doente, chorar pelo amigo Lázaro que morreu, ser humilhado, ser chamado de Beelzebu, de ser vendido por um dos seus amigos, de ser pregado numa cruz, rirem dele, zombarem dele, dar-lhe vinagre para ele, e ele morreu. Venceu a morte, ressuscitou, passou mais um tempo com os seus discípulos, só depois voltou. E essa obra não é uma obra que talvez Jesus tinha prazer em fazer. Pode parecer estranho isso, porque se você entender que muitas falas de Jesus, em João 6, ele vai falar sobre isso, está dizendo assim, de que ele veio fazer a vontade do Pai.
A obra redentora é de Deus. Lá em Gênesis 3,15, Deus promete a Adão e Eva que um dia nasceria um menino. E Gênesis 3,26 está dizendo como ele iria ser o redentor. Como um cordeiro, sem defeito, sem pecado, que derrama o seu sangue e sua pele é tirada para cobrir de justiça. E quando Jesus vem, ele vem em obediência ao Pai, humilde, obediente. Quando ele sofre, ele está declarando: eu estou fazendo por obediência ao Pai. E muitas vezes Jesus vai ao monte fazer o quê? Orar. Para ter comunhão com o Pai e dizer: está difícil. Antes da sua morte, ele vai falar no monte o que para Deus? Senhor, afaste de mim esse, mas faça a sua. Ou seja, Senhor, não tem outro jeito? Não tem um outro jeito menos dolorido? Se não tem, Senhor, eu vou ser obediente até o fim. Então Jesus está dizendo de que ele se tornou como uma criança. O Deus Todo-Poderoso foi parar numa cruz como filho. Ele se humilhou. Ele nessa obra dependeu do Senhor. E para quê? A pergunta que nós temos que fazer e ser sinceros: o que Jesus ganhou na cruz? Qual o benefício? Qual o lucro que Jesus sofrer tudo aquilo teve? Para ele mesmo nada. Dor e sofrimento. O que isso acrescentou a Jesus? Ele não se tornou mais Deus. Nem mesmo virou um herói. Morreu como um bandido. O que Jesus ganhou? Para ele, nada. E o que nós ganhamos? Tudo. Vamos melhorar essa ideia? Jesus ganhou algumas coisas. Ele ganhou vários irmãos. Se Jesus é o único filho, e nós somos co-herdeiros adotados em Cristo Jesus, Cristo ganhou um monte de irmão. Um monte de irmão problemático. Mas Jesus ganhou um monte de irmão. Jesus ganhou bastante companhia lá no céu. Porque quem tem Cristo vai morar no céu. Tudo que Jesus conquistou na cruz não foi para ele. Foi para você. A salvação é de graça. A santificação ou a ação do Espírito Santo na sua vida é de graça. A palavra registrada para você saiu de graça. Quem pregou para você o Evangelho um dia e gastou tempo na sua vida, fez isso de graça. Você não pagou. E você vem hoje servir o Senhor numa igreja tão bonita, tão quentinha, com um povo tão maravilhoso, de graça. Jesus veio fazer essa obra, se humilhou como uma criança. E ele veio para servir ao Pai. E servir a todos aquele que o Pai entregou para Cristo. Para que tenha vida eterna, morar no céu. Mas enquanto o céu não chega, ele continua abençoando, 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 até o céu chegar. Jesus está dizendo que ele foi o primeiro a ser como uma criança. A se humilhar para servir um propósito. É aí que nós somos chamados em Cristo. Para nos humilharmos, dependência total de Deus. E quando Deus nos abençoa, nós usamos isso para servir. Cuidar daqueles que precisam. Família da fé. E ainda um monte de gente que ainda não conhece o Evangelho.
que nós possamos ir atrás dessas pessoas, para que Jesus tenha mais irmãos e que a casa do Senhor aumente. Então, quem que é o maior no reino dos céus? Quem que é maior na igreja presbiteriana? Maior é aquele que se humilha e que se apresenta todos os dias disposto a servir, a não ser o primeiro, mas aquele que serve para que os irmãos possam ter o quê? A alegria de ser igreja. Que os irmãos possam usar os dons e talentos para ministrar a outras pessoas. Não é assim que é a lista de dons e talentos? Porque quando o pessoal do louvor canta, eles nos conduzem a Deus na adoração. Nós somos abençoados quando os irmãos cantam. Nós somos ministrados quando o Rafa, o pastor Marcos, o Marquinhos, os presbíteros ensinam. Nós somos confortados quando nos reunimos e nos abraçamos e nos visitamos. Nós somos aquecidos pelo amor quando paramos todo mundo lá na porta para tomar um chá, um café e conversar sobre a vida e dar risada. Nós somos usados por Deus quando nós olhamos para alguém e falamos: Senhor, em que eu posso ser útil? Mas desejo de servir só vai ter aquele que entender, que se humilhar. Porque se nós não tivermos um coração igual aos pequeninos, como diz aqui, nós vamos estar no nosso coração querendo ser o maior, querer ser o melhor, como eu já fui, tentando buscar a admiração e o carinho de algumas pessoas. Eu abandonei isso, porque hoje eu tento agradar a Deus. Eu vou chegar em casa, que a minha esposa não está aqui, está lá em Coronel, no culto. A minha esposa vai fazer a seguinte pergunta. Antes ela perguntava: foi boa a mensagem? Hoje ela não pergunta mais isso. Hoje ela pergunta: entregou o que você preparou? Porque se foi boa a mensagem, significa que eu estava preocupado em dar uma mensagem que você ia gostar. Aí se você gostasse, você no final do culto ia me dar um abraço dizendo: que pregação maravilhosa. Pode fazer isso, não tem problema, tá? Mas a preocupação hoje não é se as pessoas gostam ou não, mas se as pessoas são edificadas ou não. Porque nós temos que servir a Deus. E quando nós servimos a Deus e dependemos de Deus, tudo que nós fazemos para agradá-lo. E quando agradamos Ele, nós servimos com qualidade as pessoas. Porque não há disputa, não há concorrência. Há comunhão, viver como igreja de Cristo. E esses homens precisavam em 3 anos aprender isso. Mas só vão aprender isso quando Jesus morre. Lá em João 19, quando Jesus foi sepultado, e Jesus ressuscita e aparece a eles, que depois Jesus diz a frase: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Ali que eles deixam de ser discípulos e viram apóstolos. Porque assim como o Pai me enviou, meu Pai me enviou para servir e morrer pelos seus. Agora os apóstolos estavam dispostos a irem servir a Deus e, se preciso for, morrer pelos seus. E morreram para servir ao Senhor e plantar as igrejas. Por isso que eles foram os apóstolos de Cristo. Por isso que a nossa doutrina é a doutrina fundada nos apóstolos. Porque eles aprenderam a ser como criança. Morreram servindo a Deus e a sua igreja. Isso é ser como criança. Amém?
Feche seus olhos, vamos orar. Só do louvor. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque a tua palavra nos ensina. Nos ensina de que muitas vezes nós achamos que podemos tudo, mas na verdade, Deus, nós não podemos nada. Desde a relação da salvação, que é um presente do Senhor, mas também, Deus, nós não conseguimos acrescentar uma hora no curso da nossa vida. Nós não conseguimos resolver as coisas, nós às vezes não conseguimos nem ser felizes por nós mesmos. Nós precisamos do Senhor. Esse povo que se reúne aqui, ó Pai, precisa da sua presença diária. Eu peço que o Senhor venha nos alimentar, Deus, nutrir as nossas emoções, curando. Venha tratar das nossas ansiedades e medos, nos dando segurança em Cristo. O Senhor venha tratar daquilo que nós precisamos como o sustento diário, para honrar nossos compromissos, isso que tem tirado muitas vezes o nosso sono. O Senhor venha ser o nosso Deus provedor. O Senhor possa ser aquele que nos aquece, nos motivando, nos ensinando, sendo o nosso Deus que nos ensina. Senhor, venha tratar de nossa vida, porque nós precisamos do Senhor, porque nós reconhecemos que nós não somos nada. Mas Deus também nos abençoa para aquilo que o Senhor vai nos ensinando, aquilo que o Senhor vai nos dando, que nós possamos olhar do lado e ter a direção do Senhor, a visão, o discernimento de como nós podemos servir o Senhor, abençoando o teu povo, edificando a tua igreja, amando as pessoas que nós convivemos como família na fé, e também a disposição de buscar as ovelhas que estão lá, perdidas, como servos, ministros do Senhor. Ó Deus, nos dá um coração como de uma criança, disposto a obedecer, disposto a viver. Converte, Deus, o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos viver diante do Senhor, Pai. Nós oramos a Deus em nome de Jesus. Amém.